Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, Excelentíssimo senhor presidente, senador Renan Calheiros, senador Romero Jucá, a quem eu cumprimento pela proposição que nos permite estar hoje aqui, presidente Collor, homenageando os 70 anos já de reinstalação da Justiça Eleitoral Brasileira. Quero cumprimentar o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, cumprimentar o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, cumprimentar o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, senhor João Otávio de Noronha, meu querido ministro Herman Benjamin, cumprimentar o senhor Eugênio Aragão, vice-procurador-geral eleitoral, e cumprimentar, querido amigo, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Ordem dos Advogados, do Conselho da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. O senador Romero Jucá, que foi o proponente dessa sessão, chegou aqui e disse que a matéria já estava vencida em decorrência do belo pronunciamento do ministro-presidente do TSE, Dias Toffoli, que fez aqui todo um apanhado dos avanços desde a existência, desde a instalação da Justiça Eleitoral Brasileira. Então, de minha parte, cabe dizer que eu também dou a matéria como lida, senhor presidente, que é um outro expediente que nós utilizamos aqui nessa casa. Mas não farei isso sem primeiro dizer algumas poucas palavras. Primeiro, dizer que, para um país que avança progressivamente na consolidação de sua democracia, a Justiça Eleitoral representa, sem dúvida nenhuma, um pilar fundamental. Nesse sentido, o Senado presta, por iniciativa do senador Romero Jucá, essa justa homenagem ao que foi um dos marcos históricos no nosso processo eleitoral, a reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, um período de redemocratização do país, com eleições diretas para presidente e para o Congresso Nacional. Criada, como já foi dito, em 1932, portanto, há 83 anos, mesmo ano de conquista, como muito bem destacado aqui pelo ministro Dias Toffoli, o mesmo ano em que conquistamos o voto feminino, e é muito importante destacar que o voto feminino no Brasil foi conquistado e foi dado às mulheres esse direito em 1932, apesar da luta das mulheres ser muito anterior a essa data, não só as mulheres brasileiras, mas as mulheres do mundo inteiro. E que, infelizmente, depois, a Justiça Eleitoral teve suas atividades interrompidas durante o Estado Novo, no período de 1937 a 1945, que, além da extinção da Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos e estabeleceu eleição indireta à presidência da República. Com a criação do novo Código Eleitoral, a lei do reestabelecimento definitivo da Justiça Eleitoral, foi instalado o TSE, passando a funcionar no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1960, quando foi, então, transferida a Brasília. A partir desse novo Código Eleitoral, foram realizadas, isso é muito importante, 11 eleições diretas para a presidência da República. Mas, infelizmente, essa tradição foi interrompida por 21 anos, a partir de 1964. E depois de intensa mobilização, que é quando eu já começo a militar politicamente, na década de 80, através das campanhas da Direta Já, a gente não tendo conseguido aprovar a emenda Dante de Oliveira, decidimos, então, iniciar a redemocratização do país através do Colégio Eleitoral. Quando eleito foi Tancredo Neves, que não a chegou a assumir, assumindo em seu lugar o nosso querido senador ex-presidente José Sarney, que, diga-se de passagem, cumpriu exatamente todos os compromissos com o restabelecimento
da democracia brasileira. Inclusive, o meu partido, o presidente Renan, obteve a sua legalização novamente a partir desse ato no ano de 1985. Mas eu quero rapidamente retornar ao assunto que me motivou a inscrição, porque todos aqui homenageiam a Justiça Eleitoral, mas eu creio também que a hora da homenagem talvez seja a hora mais propícia de fazer a análise do que foi importante, do que avançou e daquilo que ainda temos que avançar. Então, eu quero rapidamente trilhar por esse caminho, abordando apenas um único item. Não quero chegar aqui, não, que todos sabem, diz respeito à questão do voto feminino. A questão do voto feminino, da participação das mulheres na política. São 83 anos no Brasil desse direito ao voto. E olha quanta contradição. O ministro Toffoli aqui falou: o Brasil, no nosso continente latino-americano, conquistou o voto, foi o segundo país, depois do Equador, a garantir esse direito, a dar. Fizemos isso antes que França, antes que outras democracias muito mais sólidas e consolidadas do que a nossa. Mas, passado 83 anos, vamos analisar como está a situação das mulheres na política brasileira. E relendo a história, na Constituição de 1890, os discursos contrários ao voto feminino, que efetivamente não foi aprovado, não foi daquela vez ainda, eram discursos que hoje não caberiam mais na boca de qualquer representante da população brasileira. Uns diziam que a mulher não tinha capacidade. Outros diziam que seria o início da destruição da família brasileira garantir o voto às mulheres. Eram discursos nesses níveis. E ainda, olha, se chegaram a sugerir 3 deputados que fosse dado o direito ao voto às mulheres que não tivessem sob a proteção paterna ou marital, e aquelas que tivessem independência e que fossem letradas como professora ou títulos científicos que tivessem. Esses eram discursos que, repito, não cabem hoje. Hoje não, hoje os discursos que a gente vê é que a democracia é sólida e que tanto o homem quanto a mulher têm os mesmos direitos, e assim que determina a legislação eleitoral brasileira, como a legislação como um todo, que não permite, aliás, considera crime qualquer tipo de discriminação, seja qual for, inclusive de gênero. Mas, na prática, a realidade hoje é muito diferente da de 1932, quando o Brasil foi pioneiro. A realidade hoje é que o Brasil, no continente sul-americano, apesar de sermos a principal nação, do ponto de vista da economia, do território, da população, de tudo, nós somos o último do continente americano em termos de participação política das mulheres, o último. Nas Américas como um todo, o Brasil só tem mais mulheres no parlamento do que 3 ilhas: Belize, Haiti e Saint Kitts, somente. No mapa do mundo, e eu ando com o mapa, o presidente Renan testemunha disso, o ministro-presidente Toffoli sabe também que até no Supremo, até no TSE levamos o mapa. No mapa das Nações Unidas, que relatam a situação de 188 países, o Brasil é o 158º. Ou seja, o protagonismo que as mulheres alcançaram na sociedade, no mercado de trabalho, produzem mais de 40% da riqueza nacional, ainda não se reflete na vida política brasileira, sobretudo na representatividade política do povo brasileiro. Somos 52% do eleitorado, mas somente 10% das cadeiras são ocupadas por nós, as mulheres. A senadora Lúcia Vânia é uma pioneira, uma guerreira, deputada, secretária que foi senadora. E nós precisamos trazer outras senadoras Lúcia Vânias para cá, deputadas, fazer de outras mulheres vereadoras. E conversando com os homens, eles dizem o seguinte: não, no meu município nós temos 11 vereadores, ministro Gilmar Mendes. Tem uma mulher vereadora entre esses 11. Ela representa muito bem vocês. Olhe, nós não podemos considerar normal, dentro da democracia, esse tipo de discurso, tão pouco daqueles que dizem que procuram as mulheres, daqueles que eu me refiro, são os dirigentes partidários, que procuram as mulheres na época das eleições e elas não querem ser candidatas.
Não tem aptidão as mulheres para a política, as brasileiras? Será que só as colombianas, as paraguaias, as mexicanas, as cubanas, as equatorianas? Não, é que a legislação eleitoral é que barra a presença da mulher no exercício da política. E, chegando a essa conclusão, nós temos que partir para um outro caminho, que é o caminho da mudança da lei da cota. Por que somos um dos últimos no mundo? Porque assim determina o nosso sistema político eleitoral. Por que países do Oriente Médio, onde as mulheres são muito mais discriminadas, elas têm uma presença maior no parlamento? Porque a legislação política eleitoral daquelas nações as favorece. Então, eu faço essas poucas palavras, e dessas palavras eu faço minhas homenagens à Justiça Eleitoral, porque concordo com o que aqui já disseram. São poucas as instituições no país que têm muito respeito da sociedade. Mas a Justiça Eleitoral tem um grande respeito da sociedade brasileira. Um grande respeito. E por isso, por essa razão, a Justiça Eleitoral tem contribuído com o aperfeiçoamento também, através da sua retidão, da sua forma de atuar, com o aperfeiçoamento do sistema político e democrático brasileiro. Então, senador Jucá, me permita lhe agradecer pela oportunidade que nos dá não só de cumprimentar quem hoje representa a Justiça Eleitoral em nosso país, mas dizer que também membros da Justiça Eleitoral, do Poder Judiciário brasileiro, junto com membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, nós temos um grande desafio, que é cada dia aperfeiçoar mais a democracia de nosso país. E aperfeiçoar a democracia significa, entre outras questões, garantir um espaço maior à mulher nos parlamentos brasileiros. Muito obrigada.